Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no x por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre reserva estratégica de Bitcoin. Guerra Fria à vista? Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar que eu tinha esquecido no último episódio. Você me acha no X, @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. Mas, bom, vamos ao que importa. Se vocês não se lembram, em março de 2025, o Donald Trump era o eventual e ainda é o atual presidente dos Estados Unidos. Assina uma ordem executiva na qual ele cria a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. E quando isso aconteceu, o mundo inteiro, entrou numa guerra fria. Pior que nem todo mundo sabe, nem todo mundo percebeu que isso aconteceu. Só que agora não é mais uma questão de você ter uma corrida espacial, né, ou mísseis e exércitos colocados em locais estratégicos. É sobre quem controla o, em tese, dinheiro do futuro. Antes que você venha falar que comprar muito não significa nada, eu já sei disso. A gente vai abordar isso ao longo do episódio. E fica, né, aquela coisa. Você vai entrar nessa onda, você não vai entrar nessa onda, seus parentes vão entrar nessa onda ou não. Enquanto você está nessa dúvida, você tem que ver que temos superpotências do mundo que já estão comprando bilhões disso. Ora bolas. Então, né, com isso, hoje a gente vai dissecar um pouco mais essa guerra, né, que está acontecendo em silêncio, não só entre Estados Unidos e China, mas também entre outros países que já estão acumulando Bitcoin, porque eles conseguem ver a longo prazo, eles conseguem ver coisas que às vezes nós, seres humanos comuns, não conseguimos ver, porque a gente não está em posições tão estratégicas assim para conseguir de fato enxergar. É, é mais ou menos isso. Com certeza. Eu sou um pouco menos otimista em relação a isso, no sentido de, às vezes isso me soa como um FOMO, literalmente, sabe? Se os governos estão comprando, você deveria comprar. Eu não, eu não conheço nada que governos e estados colocaram a mão que ficou melhor depois que eles o fizeram. Mas a questão é que eles não controlam, né? Eles também não controlam o ouro. É por isso que o ouro mantém um pouco do poder de compra, melhor que o dólar, né? Sim, veja bem, eu não estou dizendo que isso vai ser ruim. Assim, o Bitcoin vai perder valor por causa disso e vai valer nada ou vai valer menos. Mas você não acha estranho toda essa adoção institucional, governos e tudo, e esse ciclo não fez 10x do período de baixa e não fez o dobro do último ciclo? Cara, é um bom questionamento, né? Mas enfim, vamos lá. Assim, Eu. você não acha que o Bitcoin já está num processo de desmonetização como o ouro? Não, Vamos, faz toda a sua resposta a partir de agora. não, longe disso. Desmonetização no sentido de quê? Dele ser desvalorizado? Mantido artificialmente baixo. Não. Tá, pode ser. Pode ser. Olha só, o que que eu acho? Você tem hoje, né, pessoas com uma grande quantidade de Bitcoin acumulada, né, uma concentração da posse de Bitcoin. E por mais que a gente saiba que isso não afeta o funcionamento da rede, isso pode ser utilizado para fins de alguma manipulação dos preços, né? Eu não confio nos grandes players a ponto de falar que eles não fazem isso, né? Então, enfim, como eles têm muitas quantidades, eu acho que eles conseguem ter uma gestão. Pô, pensa comigo.
grandes fundos, a Coinbase da vida, se ela conseguir segurar ou fazer vendas ou uma coisinha assim, boba, sei lá, a 0,5% para mais ou para menos, você imagina quantos milhões que o pessoal não ganha. Então, assim, Uhum. isso sim é uma possibilidade. Eu não sei até que ponto essa galera consegue manter o preço para baixo ou para cima, né? Ou até que ponto interessa eles fazerem isso. Mas é certeza, para mim, né? Assim, é a minha ideia, que eles não conseguem de fato esconder o preço real das coisas. Então, a gente está no momento em que, em 112, eles podem talvez esconder uma diferença até 113 ou para 110. Mas assim, eu não acho que eles conseguiriam esconder muito mais do que isso, entendeu? Então tem esse porém, eu não acho que está sendo desmonetizado nesse sentido. O que eu penso, que na verdade assim, é uma visão até boa, né, até bullish da história, é que a gente está tendo uma adoção enorme de pessoas que estão comprando talvez parcelado, ou talvez as compras mesmo assim, por mais que elas sejam grandes, elas não têm tanta flutuação no preço, porque teria outras pessoas vendendo, mas o que eu acho é que com essa adoção, com essa entrada, o que a gente está criando é uma nova base, é um novo patamar, onde, por exemplo, antigamente você não tinha tantas instituições compradas em Bitcoin a determinado preço. E era muito mais fácil com que o preço caísse, né? Igual a gente viu, cair de, sei lá, acho que foi 70 para 40, 30, uma coisa assim. Não que isso não possa acontecer hoje de novo, pode, mas da mesma forma que as subidas estão sendo mais comedidas, as quedas elas vão ser menos bruscas, porque você tem tanta gente alocado de capital nisso que por mais que tenha grandes vendas, eu não sei se elas vão impactar tanto assim. Então, assim, é uma ideia, né? É achismo da minha parte, mas é a forma como eu diagnostico o fato de, mesmo a gente estar vendo aí várias pessoas que estão falando que estão entrando, o preço não está subindo. Até porque também é uma coisa que eu já conversei, acho que não foi com você, mas eu já conversei esse tema, é o seguinte. Pô, se eu sou o Michael Saylor, ou sei lá, qualquer outra dessas pessoas, eu tenho uma empresa, e eu vou falar que, tipo assim, eu vou entrar em Bitcoin com a minha empresa, porque a gente fez uma análise e é melhor tirar o caixa de dólar e deixar em Bitcoin. Legal. Eu não vou anunciar isso antes de comprar, se eu sou uma empresa a nível mundial. Se eu sou uma empresa muito grande, sei lá, uma Apple da vida. Você imagina a Apple falando que eles vão alocar não sei quantos por cento do caixa deles em Bitcoin. Puta que pariu! Então, tipo assim, o que eles fazem? O que eu faria se fosse eles? Eu ia fazer papelada, eu ia comprando devagarzinho, certo? E aí depois que eu tivesse falado assim, olha, a Apple optou por investir tantos em Bitcoin, porque aí nego vai entrar, aí vem a sardinhada toda, e eles já vão estar posicionados. Então, assim, eu acho que também tem muito disso acontecendo agora, por trás dos panos, entendeu? Nego comprando parcelado, entendeu? Para não dar um spike no preço. É isso. É É, o que eu acho. cara, acho que a gente concorda que o Bitcoin pode ser muito desmonetizado e muito controlado sem mexer numa linha de código, no modelinho que ele está, né? Seja por compliance de alguma das partes, seja por esta forma que o Estado está tratando, que é não tratar ele como dinheiro, tratar ele como um ativo, né? Porque se você vê né, esses atos, né, o ato do Trump, ato executivo,
se você pensar no Bitcoin como dinheiro, não faz muito sentido. É falar o seguinte, olha, o dinheiro que a gente aprender, a gente não vai usar de cara. Entendeu? Não é o mesmo comportamento de qualquer outro dinheiro apreendido nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Mas então, e olha só, isso tem um ponto bom nesse raciocínio, que é o seguinte: se os Estados Unidos ele apreende o Bitcoin e ele não utiliza ele de forma monetária, igual ele fazia com qualquer outro dinheiro apreendido, é porque ele consegue vislumbrar no Bitcoin uma possibilidade de valorização no futuro. Para que ele não faça igual a Alemanha fez, que liquidou tudo que ela tinha a US$ 54 mil. Só o dobro que ela poderia ter hoje. Entendeu? Então, assim, às vezes é um posicionamento que realmente não coloca o Bitcoin como dinheiro para eles, mas que sinaliza que eles conseguem vislumbrar lá no futuro uma possível valorização do mesmo. E assim, eu sou muito chato para falar para usar Bitcoin como dinheiro. Só que se você for olhar, a maximaiada toda aí dessa porra não é a favor disso. Não, Toda essa macacada aí é tipo assim, eles são contra, eles acham que você tem que entesourar, levar pro caixão, entendeu? Roda o eterno. Então, assim, eu não penso assim, mas eu acho que é isso que os Estados Unidos pode estar pensando, pode. não, assim, eu entendo essa forma de pensar, mas é que eu te falo, isso corrompe completamente o dinheiro deixado de lado, né? Uma maneira de você fazer transações do dia a dia de forma mais livre. Então, você acaba com essa narrativa e implementa uma outra. Olha, isto aqui é realmente, né, a analogia do ouro digital está correta e nós vamos começar a segurar isso. Quer dizer, se o Estado é uma coisa meio complicada, porque assim, estou fazendo advogado do diabo, estou fazendo oposição de Trump. Né? Peraí, é função do Estado agora fazer poupança, fazer investimento? Ah, Ter alguma coisa agora e não vender, esperando uma valorização futura? Então, assim, o Estado virou um player no mercado de capitais? Se ele apreende ação também, não vai vender na hora? então, é o mesmo que eles fazem com o ouro, né? A sua Porque, resposta está na resposta para o ouro, porque assim, entendeu? traz para o indivíduo. Imagina o seguinte: o cara vai lá, comete um crime, não sei o quê, o cara tem ação. Aí ele vai entrar para o juiz e falar: olha, baseado no ato executivo, não quero que venda agora porque tem uma expectativa de valorização futura. Não faz muito sentido quando você traz para o indivíduo o que o Trump está querendo fazer no futuro. Quer dizer, é projetar poder financeiro, possuir Bitcoin de roubo e não fazer a venda dele imediato? Qual que é a intenção disso? E mais estados fazendo, tendo como se fosse. Como efetivamente vai fazer uma guerra fria econômica com isso? Né? Então, assim, O, Bitcoin está financiando guerra de fato, né? Já financia por outras formas diretas, né? sim. Mas assim, vai financiar essa guerra também de quem controla mais, ou seja, então, se os Estados Unidos tem mais Bitcoin que a China como duas superpotências, um tem mais poder sobre o mercado, ou seja, vou vender, hein? Vou derrubar o seu preço. Se todo mundo correr atrás, como é que vai ser? Né? Um dampa no mercado para ferrar economicamente o outro? Isso Então, é na verdade, dinheiro, né? Assim, vou ter ouro, então, vou ter ouro para dumpar ele no mercado e causar uma crise financeira no outro lado, porque eu tenho uma outra reserva, ou vou fazer isso com Bitcoin?
É uma forma estranha de projetar poder, né, cara? Então, sim, é uma forma diferente de você vislumbrar isso, né? Mas se você for extrapolar o raciocínio, talvez eles não estão nem entesourando com a intenção de vender no futuro mais caro, né? Às vezes eles já estão com a cabeça até um pouco mais à frente dessa história, o que é uma possibilidade, né? Mas não sei se é uma suposição do que eu estou falando aqui, que seria eles já estão vislumbrando que o dólar ele vai eventualmente perder poder de compra, né? E assim, eu não estou levando para o lado das guerras, né? Porque a gente sabe que toda, todo grande dinheiro ele só deixa de ser grande quando tem uma guerra envolvida, né? Sempre tem uma guerra linkada a isso. Mas digamos que realmente esteja chegando ao final da hegemonia do dólar. Uh, os Estados Unidos ele é inteligente o suficiente para conseguir vislumbrar esse tipo de coisa. E eles podem estar jogando, avaliando esse tipo de situação. Só que eles não vão estocar rublos, eles não vão estocar yuan, eles não vão estocar euro. E ainda assim o dólar está perdendo valor. Esse ano ele perdeu acho que 11%, alguma coisa assim. Proposital, né? Não, sim, beleza, que seja. Mas mesmo assim a gente já vem falando isso, já são feitos questionamentos acerca disso e tudo mais. E o que tem aí de mais viável para você acumular, né? A única coisa que é mais viável para que você tenha em meio a todos esses países que não a moeda do outro inimigo lá. O ouro é a melhor das opções porque o ouro é ouro. Principalmente para nações é muito básico. Tanto que a gente pode ver aumento na compra de ouro, porra, pela China, por exemplo. Só que a gente também está em 2025, pô, com várias coisinhas legais, tipo carros que voam, né, e casas que flutuam. E, mas, tipo assim, e não tem como você perder o upside do Bitcoin. Porque aquele negócio que eu falo, né? E eu acho que eles até avaliam isso. É mais arriscado, talvez, eu não ter nada do que eu ter alguma coisa e no fim das contas a gente perder. Porque a gente está chegando num ponto onde que, assim, às vezes só o estocar ouro já não vai ser mais suficiente para sustentar a moeda que eles tinham, entendeu? Então, assim, pode ser uma medida alternativa. Eu não sei o que eles pensam, né, para de fato estar comprando, mas é como se fosse uma corrida armamentista, né? Só que uma corrida armamentista para o Bitcoin, no caso. Comprando não no caso dos Estados Unidos ainda, né? Na verdade, mantendo o que apreende, Claro. né? A China também tem quase 200 mil bitcoins que ela apreendeu e teoricamente não vendeu. Butão tem mineração há muitos anos, né? E já tem uma reserva também interessante que, enfim, quase paga a dívida pública. El Salvador está ativamente trocando dinheiro fiduciário por compra de Bitcoin. Esse é o que mais está fazendo isso que você falou, né? Comprando efetivamente a criptomoeda e guardando, apesar de algumas dúvidas ainda estarem sendo levantadas enquanto a isso, parece que não é exatamente uma compra que tem sido feita, enfim. Mas aí são suposições que não cabe entrar. Vamos partir do pressuposto que seja verdade, que eles estejam acumulando de fato, trocando dinheiro fiduciário para isso. Todos esses países estão fazendo isso não tratando o Bitcoin como dinheiro, tratando ele como um ativo com expectativa de valorização futura baseada na valorização passada. Ok, claro. Em algum momento, esse preço deles vai valer a pena ser vendido, não é? Porque não deve vir numa forma de adoção. Acho que muito pouco, né? Acho que El Salvador faz isso ainda, que aceita pagamentos de impostos em Bitcoin, mas transformar em moeda corrente
ainda é um passo muito distante. No momento, está todo mundo, vamos acumular aqui com a expectativa de ganho futuro. Esse ganho futuro, ao meu ver, não está vindo na magnitude que deveria, dado a grandeza dos anúncios. Nós estamos falando de Bitcoin Treasury Company com 1 milhão, estados e governos com mais quase outro milhão, né? Ou seja, 10% do Bitcoin já está nisso. Tem 1 milhão de Bitcoin no Satoshi, já faz 3 milhões nessa brincadeira. Mais custódia, mais ETF, mais tudo, nós estamos falando de pelo menos 4 milhões de Bitcoin, quase 20% de toda a rede, ou está na mão de um teoricamente perdido, né, não movimentado nunca, ou está na mão de estados, governos e ETFs. Qual é o preço dessa galera? Ou qual é a vontade de, numa guerra econômica, um desses estados propositalmente dumpar isso no mercado para afetar economicamente o outro? Eu tenho uma suposição para isso. Seria o seguinte: nenhum deles vai, numa guerra econômica, dumpar para atrapalhar o outro. Por quê? A partir do momento que você tem cada vez mais nações com um acúmulo de Bitcoin, tudo bem, agora é pouco, né? Então agora ainda daria para você dar uma mexida no preço. Mas à medida que você vai crescendo isso, você tem mais nações com isso entesourado, uma dumpada significaria pouca variação de preço, a ponto de afetar de fato quem eles querem afetar. E outra coisa, se eu quero afetar a China, eu vou dumpar o meu Bitcoin, eu vou acabar afetando a China, o Butão, El Salvador e não sei mais quem. E assim, é uma afetada dividida por todos os outros e não uma afetada estratégica direto para aquela pessoa. E outra, eu fico sem o meu Bitcoin. Então, assim, eu não acho que isso seria usado como uma arma por eles no futuro. Pode até ser que seja, né? Mas, assim, eu estou achando no momento que não. E outro detalhe, né? Respondendo outra coisa que você falou aí. O preço deles, para o Bitcoin deles, seja lá quem for a nação, é a mesma lógica que eles usam para o ouro. Eles vendem ouro? Vendem. Eles compram ouro? Compram. Eles ficam sem ouro em algum momento? Não. Então é essa mais ou menos a ideia. Você pode pegar o Bitcoin que você tem como nação, né? Você pode pegar o Bitcoin que você tem. Eu tenho 500 mil Bitcoins. Beleza. Olha, aconteceu uma situação aqui, é interessante que eu venda 100 mil deles. Beleza, vendo. Olha, deu uma mexida no preço e eu acho que é interessante eu comprar 50 mil Bitcoins. Beleza, eu compro. Pronto. Eu acho que vai ser essa jogada, assim como é feito com o ouro. Tá? E aí, é claro que, né, que tem nações que gerem melhor isso, outras gerem pior, mas eu acho que é algo que faria mais sentido, entendeu? É, tem lá seu quê de verdade nisso. Eu acho uma situação muito longe do que é o dinheiro, sabe? A maneira com que estão gerindo isso. O, o Trump, no momento, ele está mostrando que uma situação de bipolaridade, né? Essa aproximação com Rússia, querendo deixar meio que China de fora por enquanto, colocando a Europa praticamente toda no ostracismo que ela está, né? Numa estagnação completa de uma economia, assim como o Japão, né? Eu acho que a Europa está japanificando, sabe? De uma forma muito até cruel, porque
Ao contrário, o Japão, ele importa muito pouca coisa da indústria, né? Assim, de alimentos e coisas assim. Eles dão muita preferência para produtos japoneses. Aqui não tem muito isso, cara. E então a Europa fica aproveitando esses países emergentes perdendo valor na moeda para continuar mantendo o poder de compra deles. Essa aqui é a verdade, né? Então, pagando produto aqui mais barato que o Brasil. Então, produtos brasileiros, praticamente, né? Assim, produtos ou produzidos no Brasil ou na região que o Brasil também é produtor. Então, isso está ficando esquisito, sabe? Assim, uma Europa esquisita. Agora, se a gente tiver esse mundo multipolar, assim, em torno do Bitcoin, né? O Trump criou isso. Então, não vamos vender agora. Só que governos presidencialistas são 4 anos. Em 4 anos entra uma outra pessoa, né, que não é o Trump, já está no segundo mandato. E aí? A fragilidade da democracia é um pouco disso, né? Porque assim, o Putin está lá há 20 anos, o Xi Jinping vai estar lá, teoricamente, até o resto da vida dele. O Bukele vai estar lá com infinitas eleições e reeleições. Mas os Estados Unidos, não. E, eventualmente, vai vir um democrata, né? Uma pessoa mais socialista. E eu não vejo isso como uma blindagem de Estado, sabe? Eu vejo isso como aumentando o poder do Estado, tendo mais uma forma de barganhar e de controlar ou projetar poder que vai ser usado. Então, imagina assim, sei lá, a gente está falando de todo mundo entendendo a importância e adotando o Bitcoin, certo? Você falou desse ponto. Mas e se não? E se vem sei lá, um democrata louco, até mesmo um republicano, um outro presidente, e fala assim: não, vou vender isso aí. E vende. Causando uma instabilidade de mercado, muitas vezes, em momento completamente atípico, né? Então, enfim, esta reserva pode ou não ser bem aproveitada dependendo de quem está no governo. É um poder muito grande concedido a muito poucas pessoas. Né? Como investidor do mundo tradicional, você já está de olho no que o Fed vai dizer. Agora você vai ficar ainda refém do próximo presidente, ou seja, a cada 4 anos vai ter estabilidade nos Estados Unidos com a reserva estratégica crescendo. Será que o outro presidente vai manter isso? Será que não vai? Né? Mas aí que tá, eu não sei se o cara chegar, mudar o presidente, ele dumpar ou não, vai, igual eu te falei, né, afetar o preço a tal ponto. E mesmo que afete, digamos que afete, tá tranquilo. Por quê? Se nesses 4 anos agora o cara chega lá, um doido, e eu vou vender tudo que tem de Bitcoin aqui. O que eu acho pouquíssimo provável, porque ninguém que entrou na governança de um país vendeu todas as reservas de ouro que ele tem. Mas o cara vira, beleza, aqui, ó, some com essa porra desse Bitcoin. Vende essa merda toda aí e foda-se. Beleza, tudo bem. Pode ser que dê uma queda no preço? Pode ser. E quem não tá acostumado? Tá tranquilo. Aprende, acostuma. Vai cair, uma outra hora alguém vai comprar. Eu acho que assim, eu não sei se é uma visão minha, né? Tipo assim, que é meio que uma firmeza no propósito, né? Que eu não consigo ver outra alternativa, né? Senão isso mesmo. Então, assim, eu meio que aceito. Tipo assim, você quer vender? Cara, beleza, vende. Você Sim, mas quer não assim, vender? Top. você investidor virou um xadrez geopolítico, né? Como é que é?
Você, investidor, vai ter que jogar um xadrez geopolítico agora. Eu acho que não, até porque, tipo assim, se você que comprou Bitcoin, você tiver ficando insatisfeito por causa de jogada geopolítica, é melhor você vender e comprar uma casa no campo, sabe? Porque, assim, não, é sério, porque, assim, eu gosto, eu acho muito bom, né, a tese do ter Bitcoin, exatamente porque, tipo assim, eu vejo a galera conversando, sabe? Tipo assim, você viu o Banco do Brasil e não sei o quê, aí eu fiz um trade na Vale e, não, mas sei lá, hein, acho que eu não vou comprar um negócio nos Estados Unidos, não, porque a Selic tá 15%. Tipo assim, eu fico olhando isso e eu fico tão feliz de não estar participando dessa merda, mesmo o Bitcoin caindo, sim, se fosse o caso dele estar caindo, né? E eu acho que mesmo com a adoção de reservas estratégicas por países, estados, etc., não acho que a má gestão deles, desse recurso escasso, afetaria os preços a ponto de eu ficar preocupado. Porque se chegar no ponto que eu começar a ficar preocupado, igual eu vejo esses trouxas aí falando desses negócios de ação, eu acho que eu ia vender, sabe? Porque não dá mais não, sabe? Assim, beleza, muito obrigado, né? Foi bom enquanto durou, mas eu vou pegar meu poder de compra aqui e vou colocar em outra coisa, entendeu? Não sei, cara. Eu acho que a gente já está jogando um joguinho geopolítico. Eu não estou fazendo os aportes no Bitcoin nesse patamar de preço que, né, sair do DCA, justamente por essa questão do mercado estar com uma precificando de maneira esquisita essas entradas e saídas e todos esses aportes que estão sendo feitos. Eu prefiro não jogar esse jogo por enquanto do que jogar isso num jogo que eu não estou entendendo direito as regras, sabe? Por exemplo, diferente do jogo que está rolando no ouro agora, que é um jogo muito mais previsível, uma, né, claro com a desvalorização do dólar, claro com as intenções políticas, não estou falando para ninguém trocar Bitcoin por ouro, tá? Mas há um cenário de ouro muito mais claro, para mim, assim, uma resposta muito mais clara do ouro no momento do que no Bitcoin, na maneira com que está sendo gerido o discurso e, e até as questões políticas, sabe? Para mim, tá muito mais diferente um do que outro, que é muito mais previsível e, assim, estão com rentabilidades muito parecidas nos últimos 6 meses, né? Assim, em termos de fiduciário. Uhum. Então, não sei, sabe? É um momento em que eu não tenho apetite para arriscar mais, né? Até porque eu estou exposto em Bitcoin de outras formas também, mas não acho que seja um momento. Tá esquisito, sabe? Assim, estão anunciando, tem reserva, tem não sei o quê, e é 20 mil bitcoins comprado para cá, é 20 mil para lá, da strategy. Isso não muda um cacete no preço. Aí vem um cara, vende 40 mil, o preço cai 5%. Você fala, pô, mas não subiu, por que vai cair agora? Né? Com o cara comprando mais que isso. Aí você fica, cara, tá estranho. Então, assim, eu tô achando um momento estranho, um momento de
né? Enfim, para mim tá muito esquisito esses movimentos. E aí, de vez em quando, bate um all-time high, e aí parece que vai e não foi, né? Enfim, o próprio euro, par euro-dólar, está pagando nos últimos 6 meses mais de 10%, né? E o Bitcoin está 16%. Vale esse roller coaster do caralho para 6% em 6 meses? Essa é a Tá pergunta. doido. Sair de um par dólar para um par euro, com poder de compra, cacete, para 6 meses ter 6% a mais no Bitcoin, com o nego falando, vou fazer isso, bravata, eu não tô achando que tá valendo a pena, cara. Assim, sinceramente, Tipo entrar, assim, pesar mais a mão, para mim não tá fazendo sentido nesse momento. mas aqui, não, eu também, eu tô longe de estar fazendo DCA, assim, eu acabo fazendo um DCAzinho, outro bem bobo, mas eu tô mais preocupado no momento em fazer caixa do que fazer DCA, porque no nível que a gente tá, assim, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, a gente no Fear and Greed a gente tá neutro, mês passado a gente tava no Greed, cara, enquanto a gente não tiver no medo extremo, eu não tô comprando, entendeu? Então, assim, Uhum. não acho que isso realmente é hora, não acho que é hora de comprar. Apesar de eu estar muito favorável com todas as situações geopolíticas a nível nacional acerca de Bitcoin, sabe? E tem aquele quesito, né, do valor ser subjetivo, né, que para mim é a questão da liberdade, né, que faz muita diferença, sabe? Então, assim, é uma coisa que está assim, não tá fora, né, da avaliação puramente financeira dele, né? Mas enfim, eu também não estou comprando, porque não acho que é a hora, mas eu sigo otimista com o que a gente está tendo, sabe? Com a realidade dos fatos no momento. Sim, só para constar, né? Porque a gente está falando de reserva estratégica e tudo mais, eu não sou favorável com governos criando reserva estratégica de Bitcoin, né? Só para deixar isso claro. Mas, ainda assim, eu sou favorável, assim, eu estou tranquilo com a movimentação a nível mundial do Bitcoin. É mais ou menos essa a história. Uhum. Pois é. Eu não sei, eu tô numa fase meio pouco otimista, sabe, com o mundo. Ah, não, daqui a pouco passa. Não passa, mas assim, minhas abóboras Tropical estão produzindo Depression. bem. É aquilo que você falou, compra uma casa, vai no meio do mato, é horrível por causa disso. Minhas abóboras estão produzindo bem, meu milho produziu bem, entendeu? Pelo tanto que eu plantei, tá tudo muito de Isso, boa nesse sentido. nem tudo é financeiro, cara. Não, Então, não assim, é, mas assim, o que eu te falei, eu tô achando esse cenário muito esquisito, sabe? É o que você falou, essa guerra fria, as coisas entrando, as pessoas fazendo as reservas. Mas cadê o preço? Quem está precificando isso? Você olha 6 meses do par, em euro subiu nada o Bitcoin, né? Enfim, você correr esse puta risco, eu não sei se está pagando, entendeu? Então é isso, sabe? Para trader tá a volatilidade do caramba, né? O robozinho de trading, você viu que já começou, né? Também voltar a falar, robô de trading, não sei o que e tal. vou vender um negócio desse. Então tá nessas assim. Então eu penso um pouco mais dessa forma, que eu tô achando esquisito. Esse bull market tá muito estranho, sabe? Não pagar 2 vezes o que foi o último, subir 8 vezes, com essa quantidade de coisa que teoricamente não é necessariamente bullish para o mercado, mas é para fazer preço para cima. Se você fala que nos Estados Unidos tem 400 mil bitcoins, você fala, peraí, porra, os caras não vão vender agora? Quem que está vendendo nesse preço? Quem que está formando esse preço?
Por que ele está tão baixo? Será que nós não estamos vendo reserva fracionária aí, à torta e à direita? O que a gente não está vendo? Porque se ainda é muito cedo para uma grande subida de preço. E não está tendo tanto assim. Né? Foi de 1 para 2 trilhões, né? Dobrou. Tá, mas para o mercado de 900 trilhões, está pouco ainda. Com o governo falando que vai comprar, com o Estado comprando, com empresas comprando, com todo mundo fazendo caixa, essa conta não está fechando do preço, sabe? Ela não está fechando para mim, está muito esquisito. Enfim. Cara, vamos ver o que vai ser, porque assim, pode ser que dá aquela. Deixa eu achar um termo mais leve, né, para falar. Dá uma subida maior, né? Daqui a pouco, né? Ou cai também a porra toda, né? Então, eu tô achando o patamar de preço baixo. Eu não pelas notícias, para mim, não faz sentido ter um patamar abaixo de 200 mil. Essa que é a verdade. Hoje. Aí, ó, para quem tá ouvindo, já grava esse áudio, compartilha no WhatsApp, o Hugo Maximalista. Então, assim, com todas essas notícias, para mim não faz sentido. Tá tão subvalorizado. Sabe? Se são notícias bullish para preço, pô, o Estado está comprando, Estado A está comprando, B está comprando, C está minerando, outra, não sei o quê, outra reserva estratégica. As empresas estão sentando a bota, né? 600 mil uma, Coinbase fazendo custódia de ETF, ETF para um lado, ETF para o outro. A única coisa que me faz pensar é talvez nós nunca tenhamos um patamar tão baixo. A não ser que algo catastrófico aconteça, mas de qualquer forma, eu ainda acho subprecificado para tudo que está, para o momento que está, o momento do ciclo, para tudo. Cara, a pool aceitando 0,5 Satoshi V-Byte, não está dando nem 1 milhão de Satoshi por transação, dependendo única e exclusivamente do subsídio. As pessoas já estão comprando mais do que o subsídio. Não tem porquê, sabe, assim, não tem por que o preço não subir se as pessoas estivessem comprando ou tendo tudo aquilo que disserem que tem. Esse é o ponto. Tá alguma coisa muito estranha. Tem parada errada aí, irmão. Sei lá. Eu tô nesse barco aí, só. Se quebrar também, eu afundo junto. É isso mesmo. Não estou falando que isso também não aconteceria, mas tá esquisito. Te entendo. O questionamento é válido. Apesar da gente não saber explicar, né? É isso, né? Vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu joinha. Manda para aquele seu amigo que consegue explicar por que diabos o preço está nesse patamar ainda, que eu, sinceramente, não consigo. Comente aqui se você sabe, porque eu não estou entendendo nada. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.